Olá, gente, boa tarde. A gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação do hemograma completo, junto com o leucograma. Sei que tem muitas dúvidas ainda em relação a interpretar exames laboratoriais e exames de rotina, mas essa aula hoje vai ser um pouco mais rápida, mas vai ser bem esclarecedora para todos. Quaisquer dúvidas que tiverem durante a aula, pode estar perguntando. O grupo vai estar disponível para as perguntas, certo? E vamos trabalhar da melhor forma possível para que todos tenham entendimento do conteúdo que está sendo ministrado, tá? Então, nós iremos ver os valores laboratoriais e interpretação dos resultados obtidos nesses exames que foram coletados a partir de uma amostra de sangue. Nós observamos que para que uma coleta de sangue seja eficaz, é necessário que siga protocolos, né? Como foi falado na aula anterior, na nossa última aula, a gente viu que para que tenha uma eficácia na coleta desses exames laboratoriais, faz necessário que desde a coleta, desde a preparação do paciente, até a coleta, até a manipulação desse sangue e o seu deslocamento até o local onde será realizado, precisa de todo um processo. Quaisquer eventuais danos nesse processo, que tenham desvio nesse processo, essa amostra ela pode ser ineficaz e tendo resultados não satisfatórios e valores incoerentes com os resultados que poderiam ser resultados reais e foram adulterados no momento dessa coleta e desse transporte e desse armazenamento dessa amostragem sanguínea. Então, para que nós possamos entender o que vem ser essa amostra de exames laboratoriais, faz necessário, primeiramente, que eu entenda o que são hemácias, o que são células sanguíneas, na verdade. Eu preciso que diferenciá-las das células sanguíneas para as células de defesa. Os glóbulos brancos são as células sanguíneas e os glóbulos brancos são as células de defesa e as células sanguíneas, as células vermelhas, são as células do sangue de modo geral, certo? Ambas circulam juntas na corrente sanguínea e têm importantes papéis para o nosso organismo, de modo que os glóbulos brancos, que são chamadas células brancas, são células que participam do nosso processo de imunidade. Então, a nossa imunidade vai depender primeiramente das células brancas, dos glóbulos brancos. E os glóbulos vermelhos, que são propriamente ditas células sanguíneas, ela também tem um importante fator. Qual é ele? Quais são eles, na verdade? Além de levar nutrientes para o nosso organismo de modo geral, ela tem um outro importante fator. Ela carrega consigo oxigênio. Ela vai levar oxigênio para os nossos tecidos e exclusivamente para o nosso sistema nervoso central. Então, as células do nosso organismo, elas são carregadas de oxigênio, justamente para que o nosso organismo tenha uma perfeita sintonia e que todo o organismo tenha a disposição necessária de oxigênio. Então, o método diagnóstico na área da saúde se complementa muitas vezes com o auxílio de exames, que são exames subsidiários, os quais são de grande valia para o nosso estabelecimento diagnóstico, para o estabelecimento de diagnósticos, como também para o planejamento de medidas preventivas, alternativas terapêuticas e prognóstico do paciente. Então, foi falado também na última aula que a partir do momento que eu solicito exames laboratoriais, exames de rotina, eu tenho uma finalidade, eu tenho um princípio, um meio e um fim. O princípio é que a partir do momento que eu vou solicitar esses exames, o meio, quando eu coleto esse exame, me dá o resultado, e o fim, a partir desses resultados, eu vou dar uma conduta terapêutica para esse paciente, caso seja necessário. Sabe que existe exames de rotinas, exames admissionais para admitir um funcionário em uma determinada empresa, e exames para prognósticos, para tratar, descobrir alguns tipos de doenças. Nos exames laboratoriais propriamente dito, o hemograma, a gente tem uma gama de valores que podem me dizer o que está
de acordo com os valores reais, com os valores de referência, e o que pode estar alterado no nosso organismo. Então, para que nós tenhamos entendimento, é preciso que eu entenda quais são os valores de referência desse hemograma. Então, por isso, é de suma importância a interpretação de exames para o melhor diagnóstico do paciente. Então, quanto mais conhecimento eu tiver de exames laboratoriais, melhor será para o meu paciente e melhor para mim enquanto profissional. Porque a partir daí, eu vou traçar condutas que são de acordo com os valores que esses exames me deram. Então, é um entendimento, de modo geral, para que o paciente ele esteja da melhor forma possível assistido, de modo que, a partir do momento que o médico solicita um exame laboratorial ou o enfermeiro da unidade básica de saúde, ele está com o objetivo. Qual é o seu objetivo? Conhecer o paciente de forma internamente e saber o que está acontecendo com ele. A partir de sinais e sintomas, eu pode me sugerir qual é o tipo de complicação que esse paciente está tendo. Mas, para que eu feche diagnóstico, faz necessário o quê? Faz necessário que eu tenha esses exames em mãos e saiba também interpretá-lo, que é o foco maior da nossa aula. Então, para que eu possa entender como é que eu vou interpretar esses exames, os laboratórios, de modo geral, eles já trazem esses valores de referência. Então, fica mais fácil quando eu tenho resultados da minha amostragem e eu tenho valores de referência que vai me dizer se está dentro do padrão de normalidade. Então, é de extrema importância que eu tenha em mãos esses exames para que o médico que estiver acompanhando esse paciente feche um diagnóstico mais preciso em relação a esse paciente. Então, o foco principal desse processo todo é o paciente. A partir do momento que o paciente procura uma ajuda terapêutica, com qualquer profissional que seja, ele está querendo que ele tenha resposta ao que ele está procurando e ele saia do local onde ele foi procurar esse tipo de atendimento melhor, recuperado e conhecendo que tipo de patologia que está sendo acometido. Então, com isso, para a interpretação adequada, não basta comparar os valores obtidos pelo paciente com os valores de referência. É necessário saber o que significa cada alteração encontrada e o que exige como medidas preventivas a fim de evitar intercorrências durante o tratamento. Então, ou seja, não é só necessário que eu tenha os valores obtidos e os valores de referência. É necessário que eu observe o paciente como um todo e compare esses valores com os resultados obtidos e, a partir daí, eu traçar metas e meios para proteger e prevenir esse paciente. Então, é necessário saber o que significa cada alteração encontrada. Além dos valores de referência, os valores que forem encontrados, eu preciso saber o que significa cada alteração, a fim de evitar intercorrência durante esse tratamento. Então, quaisquer resultado que eu tiver, que eu observar e que eu não conseguir interpretar de forma coerente, eu vou prejudicar esse paciente durante o seu tratamento. Então, é justamente para que eu tenha um bom entendimento, é necessário que eu tenha uma boa compreensão. E, acima de tudo, estudar quaisquer alterações durante esses resultados e esses valores. Então, para que eu conheça esses valores, é necessário que eu pegue esses valores de referência de cada exame e vá estudar, vá procurar. A internet está aí para poder me tirar as dúvidas. Tem vários artigos publicados relacionados a exames laboratoriais, exames de rotina. Então, é necessário que eu tenha a curiosidade de procurar saber o que é certo, o que é errado, o que é coerente, o que é incoerente, quais são os valores que podem me dizer que são certo, quais são os valores que estão em desacordo, e quais são as patologias que podem ocasionar tais alterações. Então, o exame de sangue, que é o hemograma completo, é um dos exames mais solicitados devido à grande quantidade de informações fornecidas e a facilidade de sua realização e o custo acessível. Então, o hemograma é o exame de sangue que é mais solicitado, justamente porque ele vai me dar uma gama de informações juntamente desse paciente. Então, eu vejo o paciente fisicamente, eu observo ele externamente, mas internamente só posso observar através de exames
laboratoriais e exames de imagem. O paciente pode me relatar o que está acontecendo com ele, mas eu olho de modo externo. De modo interno, eu só vou conhecer o paciente internamente a partir do momento que eu solicito esses exames laboratoriais para eu entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, é um exame de baixo custo, é um exame bem acessível, que qualquer laboratório que tenha análises clínicas pode coletar tais exames. E é um exame de baixo custo, justamente por essa facilidade de ser encontrado. Então, qualquer pessoa que possa procurar o serviço de atendimento pode ser solicitado exames laboratoriais e um custo que seja bastante acessível e caiba no bolso de qualquer pessoa. Então, o chamado hemograma completo é constituído pelo eritograma, que é a série vermelha, e o leucograma, que são as células brancas, e pelas plaquetas, que são chamadas de série plaquetária, como pode ser observado na imagem a seguir. Então, aqui é um exame de sangue simples, é um hemograma simples, com as células brancas e as células vermelhas, como no slide anterior está dizendo, que o hemograma é constituído pelo eritograma, que são as células vermelhas, que vocês podem observar que do hemograma e eritograma são as células vermelhas, e o leucograma são consideradas as células brancas, são as células de defesa do nosso organismo. Então, os eritrócitos, de modo geral, as células vermelhas circulantes no nosso organismo, dentro desse valor de referência que foi amostrado aqui nesse slide, está dizendo que o paciente está com 5,2 milhões por metros cúbicos. E os valores de referência são de 4,5 a 5,9 milhões. Então, entende-se que os eritrócitos desse paciente que foi coletado está dentro do padrão normal, dentro desse valor de referência considerado normal. A hemoglobina, nesse caso, dessa coleta está 12, e o valor de referência é de 12 a 17. Então, observa-se também que está dentro desse valor referência, dentro desse desvio padrão referência, para identificar quaisquer alterações nas minhas células vermelhas. O hematócrito está 46%, também observa-se que está dentro desse valor de referência, desse valor considerado normal, que o valor de referência é entre 40% e 52%. O volume corpuscular médio, entre 88,46, e o valor normal é entre 80 e 100. Dentro dos slides, a gente vai ver detalhadamente o que significa cada um dessas informações obtidas, certo? Então, o leucograma, que são as células de defesa, são consideradas as células brancas do nosso organismo, elas estão entre torno de 8.700 metros cúbicos dentro do nosso organismo circulante, da nossa corrente sanguínea. Observa-se que o valor de referência é desse quadro aqui, dessa tabela aqui, do meu lado direito, está entre 4.500 e 11.000, são considerados valores normais. Então, entende-se que os meus leucócitos está dentro desse valor de referência, entre 8.000 a 11.000 são considerados valores normais. Abaixo desse valor de 8.000 e acima de 11.000 está com valores alterados. Eu estou com um quadro de leucocitose bastante acentuada, acima de 11.000. E se eu estou com um valor abaixo de 8.000, abaixo de 4.500, é sinal que eu estou com uma leucopenia. Porque a leucopenia são as células de defesa abaixo dos valores normais. E temos ainda os neutrófilos, que a gente vai ver também no decorrer do slide, qual é a finalidade dos neutrófilos, assim como os monócitos. E temos as plaquetas também, que está nesse valor considerado dentro dos padrões normais. O valor normal é entre 150.000 e 400.000 metros cúbicos. O que são as plaquetas? Eu tinha um professor que costumava dizer que as minhas plaquetas são o cimento de uma construção. As plaquetas, elas impedem que os meus vasos sanguíneos se rompam com facilidade e causem extravasamento sanguíneo para fora do tecido, para fora da minha corrente sanguínea, extravasando assim o tecido intersticial. Esse meu professor costumava dizer para que nós tivéssemos um bom entendimento do que são as plaquetas, ele sempre comparava as plaquetas com o cimento de uma construção. O cimento, ele serve o quê? Para unir um tijolo sobre o outro e impedir que esse tijolo fique fragilizado e essa construção venha a cair. As plaquetas são exatamente isso, elas ficam
agregada ao redor dos meus vasos sanguíneos, impedindo que ocorra um extravasamento sanguíneo para o espaço intersticial, para fora dos meus vasos sanguíneos. Então, é como se fosse uma agregação plaquetária que impede de hemorragias e sangramentos com facilidades. Então, o eritrograma, que são chamadas células vermelhas, ela avalia os eritrócitos são as nossas hemácias, glóbulos vermelhos anucleados, os quais têm como principal função transportar oxigênio e nutrientes para os tecidos. Então, a principal finalidade das minhas células vermelhas, que são as minhas hemácias ou os glóbulos vermelhos, chamados glóbulos anucleados, elas são justamente essa: transportar nutrientes para todo o meu organismo, tendo uma boa disponibilidade em toda a minha região que necessita de nutrientes. E ainda de levar oxigênio para todo o meu organismo, todo o meu corpo, ele necessita de oxigênio para que tenha a sua função funcionando de forma adequada e perfeita. Então, para que eu tenha uma boa homeostasia, eu preciso que todas as minhas células sanguíneas e as células de defesa, elas estejam trabalhando em perfeita sintonia. E de modo que qualquer lugar que tenha deficiência de nutrientes e oxigênio, eu vou ter uma morte tecidual localizada. Então, quando ocorre uma necrose tecidual em uma determinada região do meu organismo, nesse local, as minhas células sanguíneas deixou de levar suprimento para aquela determinada região. Então, não levando nutrientes, não levando oxigênio e não levando todos esses nutrientes necessários, eu vou ocorrer o quê? Uma morte tecidual. E, a partir do momento que ocorre uma necrose tecidual, o organismo não tem mais condição de ser revitalizado, a não ser que aquela região que está com aquele tecido morto seja desbridado, retirada toda aquela camada tecidual que não tem mais função, que não tem mais vitalidade. O que é vitalidade? Vida, nutrientes, oxigênio. Aquela região não tem mais essa capacidade de suprir esses nutrientes, então ela é retirada e vai observar-se que toda a minha borda dessa região onde foi necrosada e foi desbridada, retirada desse tecido morto, eu vou ter um tecido de granulação, é aquele tecido avermelhado, cheio de células sanguíneas ali, uma justaposta na outra, para revitalizar aquele local onde foi desbridado. Então, onde eu tiver essas células de granulação, eu vou ter uma revitalização e uma restauração daquela parte tecidual que foi morta. Então, os eritrócitos são as contagens de eritrócitos por metros cúbicos de sangue total. Então, eritrocitose acima do normal pode indicar uma falha na medula óssea e uma policitemia. Eritropenia abaixo do normal sugere um quadro de anemia. Então, os eritrócitos, quando estão nos valores alterados, acima do normal, pode indicar alguma falha na medula óssea. E qualquer falha nessa medula óssea, sabe-se também que dentro da medula óssea ocorre também a produção dessas células sanguíneas e essas células de defesa. Então, quando eu tenho um quadro de eritropenia, abaixo do normal, sugere um quadro de anemia. Então, dentro das minhas células vermelhas, dos meus glóbulos vermelhos, eu vou ter algumas sugestões de que vai me dizer o que é que está normal e o que é que está alterado. Então, tudo que tiver um quadro de abaixo dos seus valores normal, eu vou ter uma sugestão de um quadro de anemia. Então, a hemoglobina, a dosagem é o mesmo resultado do hemograma para concluir se um paciente está anêmico. Então, essa dosagem de hemoglobina vai justamente me identificar se o paciente está com quadro de anemia ou não. Então, essa hemoglobina, quando ela está encontrada de forma abaixo dos valores normais circulantes na minha corrente sanguínea por metros cúbicos, eu vou ter um quadro de anemia. Dependendo da quantidade de sangue circulante no meu organismo, eu vou ter uma anemia leve, uma anemia severa e uma anemia grave. Então, eu vou ter uma anemia moderada, eu vou ter uma anemia severa, de severa a uma gravidade que pode levar o paciente a óbito.
Então, em alguns casos, é um sugestivo de uma transfusão sanguínea para que essas células elas possam ser repostas e o paciente tenha uma estabilidade no seu quadro clínico. Então, o volume corpuscular médio, volume médio de eritrócitos, elevado, indica hemácias macrocíticas, hemácias grandes, e um volume corpuscular médio reduzido indica hemácias microcíticas, chamadas hemácias pequenas. Esse dado é importante para diferenciar os tipos de anemia. Por exemplo, anemia com carências de vitamina B12, ácido fólico e vitamina B2 apresentam hemácias macrocíticas, enquanto anemias por deficiência de ferro apresentam hemácias microcíticas. Então, observa-se que elas, estando grandes ou pequenas, eu tenho um quadro de anemia, mas um tipo de anemia diferenciado uma da outra. Uma anemia com microcíticas pequenas é uma deficiência de vitamina do ferro, e as hemácias macrocíticas é uma deficiência de vitamina B12. Então, dessa maneira, eu vou ter uma reposição de vitaminas através da vitamina B12 ou através do ácido fólico. Isso vai depender o que esse volume corpuscular médio vai me demonstrar. Se essas hemácias estão acima dos valores normais, eu vou ter uma deficiência pela vitamina B12, e se eu tiver uma anemia por deficiência de ferro, eu vou ter um volume corpuscular médio, por hemácias microcíticas. Então, as hemácias vai estar do seu volume reduzido, sugestivo de que o paciente está com deficiência de vitamina de ferro. Então, observa que a anemia, esse quadro de anemia, ela vai me sugerir que o paciente ele vai ter uma disfunção celular, perceptível ou não, vai depender da gravidade, mas que entende-se que as minhas hemácias, quando elas estão nos valores reduzidos aos valores normais, o paciente ele vai ter um quadro de fragilidade, ele vai ter um quadro de fraqueza, ele vai ter deficiência de vitaminas essenciais para a reposição desse organismo e, consequentemente, essas hemácias circulantes no nosso organismo, quando elas estão nos nossos valores normais, é o que vai me suprir a energia que eu preciso para que meu organismo continue funcionando perfeitamente. Quando esse quadro de hemácias estão abaixo dos valores normais, o paciente está com a deficiência de ferro, de ácido fólico ou da vitamina B12, o paciente ele vai ter uma fraqueza, ele vai ter uma desestabilidade do seu organismo, e essa fraqueza ela pode ser de leve a moderada, a severa. Isso vai depender da quantidade de células sanguíneas que estão circulando no meu organismo. Então, a hemoglobina corpuscular média vai corresponder ao peso da hemoglobina dentro dos eritrócitos, e a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é essa sigla CHCM, vai avaliar a concentração de hemoglobina em cada eritrócito. Esses dois valores indicam basicamente a mesma coisa, a quantidade de hemoglobina nas hemácias. Quando as hemácias têm pouca hemoglobina, elas são ditas como hipocrômicas, e quando tem muita hemoglobina são hipercrômicas, hipo de pouco e hiper de muita. Sendo assim, esses dados também são relevantes para identificar algum tipo de anemia. Então, observa que todos os meus dados mostrados dentro do meu hemograma completo, eu vou ter resultados que vai me diferenciar se o paciente está com algum quadro de anemia ou não. Então, para isso, eu preciso entender esses valores de referência, eu preciso entender esses valores que estão me demonstrando nesse meu canto direito da tela. Então, o leucograma nada mais é do que, como já foi falado no começo do conteúdo, são as minhas células brancas, são as minhas células de defesa. São chamados os soldadinhos de defesa que o nosso organismo tem. Então, quanto mais células de defesa circulando no meu organismo, melhor será para a minha disposição do dia a dia. Assim, vai evitar infecções, vai evitar proliferação de bactérias, de vírus, de protozoários circulantes no meu organismo. Então, eu vou ter uma boa imunidade, sendo assim, dificilmente algum vírus ou algum tipo de bactéria vai penetrar o meu organismo e vai causar algum tipo de patologia ou algum tipo de alteração. Então, quando essas células de defesa elas estão abaixo dos seus valores normais,
quando eu estou com um quadro de leucopenia, eu vou estar o quê? Com vulnerabilidade. Eu estando vulnerável, eu sou uma porta aberta para as células, desculpa, para as bactérias e por vírus oportunistas. Sabe-se que o nosso organismo todo é coberto por bactérias que fazem parte da nossa flora normal. Então, quando o meu organismo está fragilizado, quando essas células de defesa estão abaixo dos seus valores normais, entende-se o quê? Que o meu organismo ele está vulnerável. Se está vulnerável, essas bactérias oportunistas do meu próprio corpo, o nome já diz oportunista, elas vão se aproveitar da situação e a partir daí vai causar algum tipo de alteração orgânica. E o meu organismo ele vai estar sugestivo a desenvolver algum tipo de comprometimento e complicação. Então, observa-se que quando eu tenho essas alterações orgânicas, quando eu tenho essas disfunções que podem me sugerir algum tipo de alteração celular das minhas células sanguíneas, eu vou ter um organismo vulnerável. Ele vai ser fácil de ser ultrapassado as barreiras de defesa e promovendo assim um tipo de patologia, um tipo de disfunção que o meu organismo vai enfrentar através dessas células oportunistas. Então, é necessário que o meu organismo ele esteja trabalhando em perfeita sintonia um com o outro, um dentro das células sanguíneas e com as células de defesa, para que nenhum tipo de alteração possa provocar algum tipo de infecção ou um processo inflamatório. Então, esse leucograma ele vai avaliar quantitativamente e qualitativamente os leucócitos, conhecidos como os glóbulos brancos, assim como já foi falado, os quais são os consideradas células de defesa do nosso organismo. Então, essas células de defesa, elas precisam estar nos seus valores normais, justamente para que o meu organismo ele esteja em perfeita defesa orgânica, para prevenir as doenças oportunistas, né? As bactérias, vírus, protozoários oportunistas que podem provocar algum tipo de alteração. Então, os leucócitos, dentro dos seus valores normais, eles estão entre 2.600 a 11.000. Esses leucócitos, quando estão alterados, nesse caso, observa que o paciente apresentou um quadro de 15.000 leucócitos por metros cúbicos. Vai me sugerir o quê? Que esse paciente ele está sendo acometido por algum tipo de processo infeccioso, seja uma inflamação, seja por bactérias, seja por vírus. Entende-se que ele está alterado. Se está alterado, está acima dos seus valores normais, é sinal que tem mais células de defesa circulando no meu organismo para tentar combater algum tipo de problema que meu organismo acusou como sendo um processo infeccioso. Então, esses valores de 2.600 a 11.000 são os meus valores de referência segundo esse exame que foi demonstrado. E os meus linfócitos está entre 2.250 e o valor de referência entre 740.000 a 5.500. Então, dentro de todas as minhas células de defesa, desde os leucócitos, aos monócitos, aos basófilos e aos eosinófilos, cada tipo de alteração, cada tipo de alteração fisiológica dessas células de defesa vai me sugerir algum tipo de patologia. É o que nós iremos ver a seguir. Então, os leucócitos são considerados agranulócitos e granulócitos. Os agranulócitos são os linfócitos e os monócitos, e os granulócitos são os eosinófilos, basófilos e os neutrófilos. Esses leucócitos, quantidade total de glóbulos brancos circulando na corrente sanguínea,
Quando está com a leucocitose, vem dizer o quê? Que ele está acima do normal. Geralmente vai me sugerir algum tipo de processo infeccioso, é como eu falei. Se está acima dos seus valores normais, ele vai me sugerir que esse paciente está sofrendo algum tipo de alteração fisiológica e, consequentemente, um processo inflamatório que vai me sugerir que esse paciente está com algum tipo de infecção iniciando-se ou já instalada no meu organismo e as minhas células de defesa estão tentando combater. Então, quanto mais células circulantes no meu organismo, maior são as células de defesa que estão ali tentando combater aquela infecção. Quando o paciente está com a leucopenia, que esses leucócitos estão abaixo dos seus valores normais, vai sugerir um tipo de depressão dessa medula óssea, ou seja, alguma alteração lá na minha medula óssea está ocasionando a baixa produção dessas células de defesa. Então, precisa ser analisado, precisa ser observado e saber por quais motivos que está ocorrendo essa leucopenia. Geralmente, uma das doenças que podem provocar uma leucopenia é o HIV, que o HIV ele ataca principalmente as minhas células de defesa orgânicas. Então, quando o HIV está instalado, ele tem uma forte afinidade para as células de defesa e ele começa a destruir essas células, causando assim uma deficiência dessas células circulantes no meu organismo, provocando a leucopenia. Mas também pode sugerir que eu estou com algum tipo de neoplasia maligna, algum tipo de câncer, uma leucemia, que está provocando a baixa produção desses leucócitos, causando assim o tipo de leucopenia nessa baixa produção das minhas células de defesa. Então, além disso, na contagem diferencial de leucócitos são avaliados os diferentes tipos. Os granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Os neutrófilos são o tipo de leucócito em maior número na corrente sanguínea, representando 45% a 75% dos leucócitos circulantes. Então, observa-se que os meus neutrófilos é um tipo de leucócito que tem maior número na minha corrente sanguínea, representando até 75% desses leucócitos circulantes. Então, os neutrófilos estão em maior número circulante na minha corrente sanguínea. São responsáveis pelo combate aos processos infecciosos de origem bacteriana. Então, quando os meus neutrófilos estão acima dos valores normais, sugere-se que o paciente está tendo algum tipo de infecção por bactérias, um processo infeccioso de origem bacteriana. Então, essa neutrofilia, que são chamados acima dos valores normais, pode indicar uma infecção bacteriana, assim como foi falado no texto anterior. A neutrofilia, no caso, essa infecção bacteriana, que estão acima dos seus valores normais, e a neutropenia, que são os valores abaixo do normal, sugere o paciente debilitado com maior risco de infecção pós-operatória. Então, entende-se que se o paciente está com quadro de neutropenia, ele está com o quê? Com quantidades insuficientes circulantes no meu organismo. Então, se o paciente tiver realizado algum tipo de intervenção cirúrgica, ele pode ser acometido por algum tipo de processo infeccioso. Então, quando essa neutrofilia está acima dos meus valores normais, vai me sugerir que o paciente está com algum tipo de infecção bacteriana. E quando essa neutropenia está abaixo dos valores normais, o paciente ele pode sugerir que é um paciente debilitado, com maior risco de infecção no quadro de pós-operatório. Desculpa. Além disso, vale ressaltar que os neutrófilos do tipo segmentados ou bastonetes são neutrófilos jovens. Então, quando vocês observar que está dizendo lá no meu leucograma bastonetes ou segmentados, são neutrófilos jovens, então neutrófilos em produção e formação. Essas células de defesa elas estão jovens ainda e estão no seu processo de maturação. Então, sendo a sua presença maior quantidade um indício de um processo infeccioso em curso, também conhecido como desvio à esquerda. Então, quando vocês observar qualquer valor referencial lá no meu hemograma e leucograma, que vai me dizer que o paciente está com desvio à esquerda, entende-se que o paciente está com um processo infeccioso em curso, ou seja, está no início, está no seu processo ainda de infecção.
quando se sugere nesse desvio à esquerda, são justamente esses neutrófilos jovens que estão em curso e sugere que esse processo infeccioso está na sua fase inicial. Os eosinófilos são leucócitos responsáveis pelo combate de parasitas, reações alérgicas e hipersensibilidade. Então, quando esses eosinófilos estão acima dos seus valores normais, que os eosinófilos também são leucócitos, entende-se, que são células também de defesa, mas que cada tipo de célula de defesa tem uma finalidade e vai me sugerir algum tipo de processo infeccioso. Os eosinófilos são responsáveis por reações de hipersensibilidade, reações alérgicas e por combater parasitas, as parasitoses de modo geral, as verminoses. Então, vai observar que quando estão acima dos seus valores normais, pode indicar que estão com quadro de parasitose orgânica. Então, o paciente ele está apresentando algum tipo de parasita e que precisa ser combatido. E a eosinopenia, abaixo do normal, sugere o uso de corticoides, processos inflamatórios e um quadro extremo de estresse. Então, se esses eosinófilos estiverem abaixo dos valores normais, sugere que o paciente está em uso de medicações como corticoides, os famosos anti-inflamatórios da classe dos corticoides. Eles podem me dizer que o paciente está em uso e com algum grau de estresse também, esses eosinófilos eles podem estar em pequenas quantidades circulantes no meu organismo. Os basófilos são o tipo menos comum de leucócitos no sangue. Sua elevação normalmente ocorre em processos alérgicos e inflamatórios crônicos. Então, algumas doenças crônicas, como, por exemplo, o lúpus, algum outro tipo de doença crônica, pode me sugerir que esses basófilos estão alterados. E algum processo alérgico também, por exemplo, a rinite alérgica que o paciente tem, esses basófilos vão estar de modo elevado. Então, ele só vai apresentar quando o paciente está com reações inflamatórias crônicas, algum tipo de doença autoimune, e em processos alérgicos. Os linfócitos são o segundo tipo mais comum de glóbulos brancos, os quais são responsáveis pelo combate às infecções virais, surgimento de tumores e produção de anticorpos. Então, os meus linfócitos, eles vão produzir os meus anticorpos. Quando o paciente está com algum tipo de infecção, ou que já teve algum tipo de infecção, os meus linfócitos vão produzir esses anticorpos. Então, são o segundo tipo mais comum de células circulantes no meu organismo. Uma linfocitose pode indicar uma infecção viral aguda, lá no comecinho, o paciente apresentou algum tipo de infecção viral causada por vírus e está na sua fase inicial. E a linfopenia, abaixo do normal, sugere um paciente debilitado com um quadro de HIV. Então, observa que quando o paciente está com uma linfopenia, uma leucopenia de modo geral, vai me sugerir que esse paciente está com as minhas células de defesa, as células da imunidade, estão abaixo dos seus valores normais, sugerindo um quadro de infecção. Nesse caso, o HIV, que tem uma forte ligação com as células de defesa, vai destruir essas células de defesa gradativamente. Os monócitos são ativados tanto em processos virais como bacterianos, além disso, encontram-se aumentados após procedimentos quimioterápicos. Então, quando o paciente apresenta, faz tratamento de quimioterapia por algum tipo de tumor, vai apresentar aumentado. Então, a partir do momento que o paciente realizou um processo de quimioterapia para prevenir algum tipo de neoplasia, se ele for realizar algum tipo de exame laboratoriais, vai observar que esses monócitos eles estão alterados, eles estão acima dos seus valores considerados normais. Então, dentro desse hemograma completo, nós temos ainda as plaquetas. Lembra que são as plaquetas, que eu falei já no começo da aula? Então, vai avaliar quantitativamente as plaquetas, as quais modulam a minha coagulação. Então, a trombocitose é um quadro de plaquetas acima do normal e a trombocitopenia abaixo do normal. Então, as plaquetas são números de plaquetas que estão presentes na minha corrente sanguínea. Então, dentro da minha constituição sanguínea, eu tenho células de defesa, eu tenho células, são glóbulos vermelhos, e tenho ainda o plasma, tenho ainda as plaquetas que estão circulantes constantemente dentro da minha corrente sanguínea. Então,
tanto o aumento quanto o número reduzido de plaquetas pode ser causado por situações diversas. Vale ressaltar que, diante de um quadro de trombocitopenia abaixo de 90.000, aumenta a chance de processos hemorrágicos, até mesmo em procedimentos cirúrgicos simples. Então, observa quando o paciente está com quadro de plaquetopenia ou trombocitopenia, ele vai estar com uma forte, como é que eu posso dizer? Uma grande chance, né? Uma forte chance de desenvolver processos hemorrágicos. Lembrando que as plaquetas, elas servem o quê? Para agregar as células sanguíneas e impedir o extravasamento sanguíneo para fora do espaço vascular da minha corrente sanguínea. Então, eu vou ter um quadro de trombocitopenia ou plaquetopenia e o paciente vai ter maiores chances de desenvolver processos hemorrágicos com facilidade. Então, se ela estiver abaixo dos seus valores normais, abaixo de 90.000, como por exemplo, o paciente ele pode sofrer hemorragias diversas, desde uma pequena hemorragia a hemorragias graves dentro da minha parede abdominal, e assim o paciente pode evoluir a óbito rapidamente, caso não seja corrigido esse quadro de plaquetopenia. A dengue hemorrágica, ela tem essa variante dentro das doenças sanguíneas, como, por exemplo, quando o paciente está com quadro de dengue hemorrágica, ele tem grandes facilidades de desenvolver hemorragias, desde hemorragias simples a hemorragias severas, podendo levar o paciente rapidamente a óbito. Então, a dengue hemorrágica, ela precisa ser tratada em hospital, ser hidratado, o paciente, se tiver indicação para reposição de plaquetas ou de plasma, o paciente tem que fazer essa reposição justamente para evitar esses quadros hemorrágicos. Então, diante dessas informações, é fato que os exames laboratoriais, como o exame de sangue, são de grande importância, de grande valia, pois esses exames laboratoriais vão me demonstrar a situação interna do paciente. Mesmo que eu observe a situação externa, eu preciso ter certeza do que o paciente está sendo acometido naquele momento. E, a partir daí, adotar medidas preventivas para evitar danos e restabelecer a saúde desse paciente quando ele está acometido com algum tipo de processo inflamatório, infeccioso e precisa ser tratado com urgência. Então, desta forma, profissionais que solicitem e sabem interpretar exames laboratoriais estão oferecendo maior segurança e conforto a seus pacientes. Então, por isso que é necessário que eu, enquanto profissional da saúde, saiba interpretar esses exames, saiba avaliar suas alterações e, a partir daí, adotar medidas para garantir a prevenção do paciente, a segurança, o conforto e restabelecer a sua saúde. Certo? Então, dúvidas a gente pode tirar ao longo do nosso tempo de aula. Vou estar aqui à disposição de vocês e qualquer dúvida que tiver nesse curso, a gente vai estar tirando e sanando essas dúvidas que surgirem nesse meio termo que a aula está sendo exposta, tá? Obrigado. Estarei à disposição aqui para tirar essas possíveis dúvidas. Pausar, depois colocar play de novo. Ou se você quiser finalizar a gravação, você vem nesse recording aqui de novo, esse botãozinho de stop aqui, tá vendo? Stop recording, e ele vai parar a gravação. A partir de agora eu vou compartilhar, como eu tinha feito anteriormente. Então eu vou compartilhar aqui meu slide. Então olha só que legal. Eu vou... Aqui vocês estão vendo que ele minimiza o meu rosto aqui, ou seja, o aluno continua vendo o meu rosto aqui, só que eu vou aumentar esse slide aqui como se eu fosse fazer uma apresentação mesmo, né? Então aqui, ó, a partir de agora ele começa a gravar tanto o meu rosto aqui, isso aqui eu posso alterar, eu posso deslocar isso aqui de um lugar para o outro, ó. Perceba que eu posso botar aqui no canto, posso botar para cá, onde não vai atrapalhar o slide, né? Então eu posso dar minha aula aqui tranquilamente, né? Enfim, comentar, quiser rabiscar, fazer alguma coisa que eu posso fazer. Aí imagina você fala assim, Jefferson, eu quero usar agora um vídeo que está no YouTube. É só você passar o mouse aqui em cima dessa telinha aqui, ó, tá vendo? Dessa